mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão na entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós estamos chegando ao nosso último vídeo dessa série de estudos aqui desse terceiro trimestre de 2017, a lição 14, que tem como título Anunciando a Glória da Cruz. Mas antes de nós entrarmos aqui nas nossas discussões, nas nossas entrelinhas, nós queremos agradecer a você que tem, por mais um trimestre, seguido aí os vídeos, comentado, discutido conosco na internet ou pessoalmente, que nos aborda aqui na igreja. E agradecer porque é um feedback legal, como nós sempre falamos, esse canal tem um objetivo, que é primeiramente nos edificar, nos aproximar mais da Palavra de Deus e também compartilhar com aqueles que lhe interessarem essas discussões, para que vocês também possam meditar aí. Fica a dica para você sempre se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, curta esse vídeo para ajudar a promover o vídeo aí no algoritmo, e com esse método de crescimento nós já estamos chegando a quase 1000 inscritos. É um privilégio mesmo nós termos aí quase 1000 pessoas já inscritas em nosso canal, seguindo o nosso canal. De visualização geralmente está dando mais de 2000 visualizações, e nós nos sentimos muito privilegiados e gratos a Deus porque a gente sempre faz esse trabalho em oração e a gente sempre ora, Senhor, dirija na composição do script e dirija também para que as pessoas possam ouvir a palavra, mas seja uma palavra edificadora. Não esperávamos essa abrangência nunca no começo do projeto, nunca imaginávamos que íamos chegar nesse nível de repercussão. Inclusive hoje nós vamos trazer um comentário lá da Alemanha. Mas agora, só agradecendo algumas pessoas que têm nos comentado aqui. Primeiro eu queria agradecer ao Alexandre. Um da Alemanha e um da Angola. Da Angola, E tem o de Portugal também. O João Cavaco, E tem os brasileiros também. Sempre os sócios do canal aí, Somos internacionais. Nós queríamos também agradecer ao Alexandre Januário, um irmão que se dispôs aí a ajudar-nos com a parte gráfica, que nós somos bem arcaicos aqui, ele vai nos ajudar. Valeu, Alexandre, que Deus aí te ilumine para você fazer um bom trabalho aí para nós. Muito obrigado. Queríamos agradecer também então ao José Romário, o Jandinês Almeida, Wagner Barros, sempre comenta com a gente, André Moura, João Cavaco, que tem um comentário bastante extenso, a Márcia Santos, a Lúcia Rocha, que comentou com a gente, e o Marcos Samucombo, inclusive, ele traz uma pergunta, se você pode ou não cozinhar alimento aos sábados. Aos sábados, Pode já responder? A questão do cozinhar ou não cozinhar alimento aos sábados, ela é uma questão interessante, porque lembra muito o tipo de questionamento que era feito no tempo de Jesus. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer no sábado. Se a gente vai para o momento do deserto em que é dado maná, um exemplo, o maná ele não caía no sábado. Então as pessoas não colhiam o maná. E a Bíblia fala, quem quiser cozer em água, quem quiser assá-lo em água, faça na sexta-feira, porque no sábado não será feito. Então, se a gente vai para o êxodo no deserto, a orientação é clara, não se cozinha ao sábado. Se a gente vai agora para a posição de Jesus no Evangelho, a gente encontra aparentemente uma posição diversa. Porque Jesus, ele não apenas cozinhou no sábado, como ele colheu no sábado. Ele fez mais do que cozinhar, isso foi até, inclusive, motivo de conflito entre ele e os fariseus. Qual é a minha posição particular nesse contexto, Eu entendo que hoje a nossa relação com a cozinha é uma relação muito diferente da relação que existia no Êxodo. Em termos práticos, se a gente pensar o processo de cozimento de alimentos no passado, era necessário rachar lenha, era necessário acender um fogo, era um processo de trabalho muito grande. E acho que o sábado deixaria de ser um dia tranquilo. Perderia um pouco o sentido. E no deserto tem um aspecto para mim que é muito mais importante do que a guarda do sábado aí, que é a confiança em Deus. Então o maná não cair no sábado era um reforço para aquele povo de que o sábado era o dia de guarda, era um reforço para aquele povo de que a lei de Deus devia ser guardada, o decálogo, era um reforço para aquele povo de que Deus atuaria como provedor, de que nos outros dias se você guardasse o maná ele estragaria, mas que na sexta-feira para o sábado o maná não estragaria, então era uma intervenção sobrenatural. Então, que servia de lembrete. Servia de lembrete, sim. Então analisar só fato de não cozinhar ou não cozinhar perde o sentido do texto, porque o texto vai para muito além de cozinhar. O texto não está falando do trabalho de cozinhar.
O texto está falando de você depender e ter uma confiança em Deus, de que Ele vai suprir, de que Ele vai te prover e de que naquele dia de sábado você vai descansar no Senhor. E Jesus ele deixou claro, o homem é Senhor do sábado, Jesus é o Senhor do sábado. E o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Logo, hoje, num contexto em que a gente tem fogão a gás, em que a gente tem fogão elétrico, em que a gente tem micro-ondas, eu não vejo como problema nenhum se cozinhar no sábado, se lavar uma loucinha no sábado para não deixar uma pia com sujeira depois do almoço. O que eu, Alexandre, vejo como orientação? Eu não preciso preparar um banquete no sábado que vai ser pesado, que eu vou passar a noite de sexta-feira cozinhando, que eu vou passar a manhã inteira de sábado cozinhando. Sair no meio do culto para fazer isso? Sair no meio do culto para cozinhar, Ou juntar a louça da semana para lavar no sábado. Eu acredito que aí é necessário uma questão de bom senso, de discernimento e de equilíbrio. Mais do que aquilo que eu posso fazer ou aquilo que eu não posso fazer, eu entendo que essa questão abre para nós qual o sentido finalístico do sábado. Isso. Para que serve? Como eu vou aproveitar desse dia de forma que agrade ao Senhor? Eu quero fazer um Pode fazer. Um ponto, o Samu Kombi é um amigo, é o colega da Angola, né? Que a gente tinha falado. É uma questão também de consciência. Se por um acaso você vai chegar no sábado e o cozinhar, o preparar uma comida vai lhe causar algum peso na consciência, então deixa. Porque te atrapalharia no fluir do sábado, né? Tá de consciência pesada. Não é nem mais uma questão de certo ou errado. Aquilo que, se você sente que aquilo lhe causa algum desconforto na sua consciência, então não faça. Perfeito. Melhor não fazer. Do que você tentar lutar contra isso, que daí você vai estar... Ou tentar achar alguém que fale ao contrário. Isso, tentar achar uma desculpa. Não, você pode. Se você acha que não pode, então prepare a sua comida antes, só dá uma esquentadinha, né, depois. E evite aqueles extremos, porque tem gente que come a comida fria. E o oposto também, né? Se é algo que não produz angústia, não tem por que a gente ficar colocando angústia na cabeça dos outros irmãos. Se o irmão está tranquilo preparando ali o macarrãozinho dele, o arrozinho dele no sábado e vai se alimentar bem, vai fluir do dia do Senhor numa boa assim, não vou eu ficar colocando caraminhola na cabeça do irmão num ponto que não é aqui o centro do dia de guarda. Seguindo ainda, né, nos comentários, a Virgínia Bustamante, lá da Rússia, trouxe um comentário. Alemanha. Oh, desculpa, da Alemanha. Ela nos trouxe lá uma dúvida dela, porque ela recentemente tem frequentado a Igreja Adventista lá na Alemanha, e ela quis saber um pouco mais sobre por que se fala tanto em textos da Ellen White. Isso, ela não é adventista, né? Ela não é adventista, e daí ela está na Alemanha, teve contato com a Igreja Adventista há pouco tempo e está com uma dificuldade com relação a Ellen White, porque fala-se muito de Ellen White e ela entende que nós devemos buscar a Bíblia e não buscar nenhum outro tipo de livro como fonte de nossa fé. E ela queria uma explicação sobre isso, não respondi no comentário porque não dá para responder adequadamente, vamos responder agora. E o que eu fiz? Eu não vou responder, que vai responder ela. A própria Ellen White. Própria Ellen White vai responder. Então tá, vamos usar Ellen White para entender Ellen White. Exatamente. Fique ligado aí, vamos lá então para os slides. Bom, então vamos lá. Ellen White é um ponto muito complicado, né? Então eu trouxe ela para ela se defender. E melhor, eu não vou tentar nem defender, nem para ela se posicionar, né? Isso. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Sublinhei aqui. A palavra de Deus deve ser a base de todo estudo. Então, primeiro ponto, ela não se coloca como a base do estudo. A palavra de Deus. E as palavras da revelação, atentamente estudadas, falam ao intelecto e ao coração, fortalecendo. Segundo comentário. A Bíblia é a espada. Então, não são os livros dela que são a espada, é a Bíblia. Ela dizendo isso. A Bíblia é a espada do Espírito, que nunca deixará de vencer o adversário. É o único guia. Então os livros dela não servem de guia? O que ela fala? Não. A Bíblia é o único guia verdadeiro em todos os assuntos de fé e prática. Vamos para o próximo. Conselhos, professores, pais e estudantes. Vamos lá. A Bíblia interpreta a si mesma. Um texto deve ser comparado com o outro. O estudante deve aprender e encarar a palavra como um todo e ver a relação de suas partes. Nenhum outro livro. Então o que ela fala? A Bíblia interpreta a si mesma. Ellen White falando isso.
Nenhum outro livro, nem os livros que ela escreveu, nenhum outro livro é tão poderoso para levar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as amplas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Vamos para o próximo, que são mais reveladores. Isso aqui é uma carta dela. Carta número 11, eu achei na internet, mas depois eu fui conferir no Ellen White Books, que é o livro oficial, estava lá essa carta aqui também, então fiquei com medo de ser alguma inventação e não é. Vamos lá. No trabalho público, não torneis proeminente, nem citeis que a irmã White tem escrito, como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é muito mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Assim diz ao Senhor. Não assim diz Ellen White. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções à irmã White. Essa é uma citação dela poderosa. Vamos lá, próximo. Essa citação aqui estava no livro Espírito e Profecia, Orientações para a Igreja Remanescente. Vamos lá. Tomai a preciosa Bíblia e circundei-a com os vários testemunhos para a igreja, concedidos ao povo de Deus. Não estáis familiarizado com as Escrituras. Aí o ponto-chave. Se tivesseis feito da palavra de Deus objeto de estudo regular, com o desejo de alcançar os padrões bíblicos e de atingir a perfeição cristã, não teria havido necessidade dos testemunhos. Então, o trabalho dela, ela coloca como sendo o quê? Como um testemunho. Por quê? Porque, infelizmente, o cristão não estavam agindo com a Bíblia como deveriam agir. Colocar a Bíblia como objeto do seu desejo. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado de Deus, que ele procurou alcançar-vos através de testemunho simples e direto. Então o trabalho dela é o quê? Testemunho simples e direto. Chamando a atenção para as palavras da inspiração que negligenciaste obedecer, insistindo em que vossa vida se paute de acordo com esses puros e elevados ensinos da Bíblia. Vamos lá, próximo. Testemunho Celeste, volume 2, página 66. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nesses dias, eles falam por meio de testemunhos do seu Espírito. Ou seja, os testemunhos dela estão em harmonia com o que o Espírito produziu. Daí depois ela vai dizer como você pode verificar isso. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que esse deve ter. Vamos lá, os testemunhos, né? A Bíblia deve ser o vosso conselheiro. Então, os textos de Ellen White são conselheiros? Não, a Bíblia que é. Estudai os testemunhos que Deus tem dado, pois eles nunca contradizem a sua palavra. Então, você que está aí na Alemanha, faça o quê? Leia a Bíblia e compare a Bíblia com Ellen White. Veja e peça a iluminação do Espírito Santo. E verifique isso, que ela não contradiz a Bíblia. Seus testemunhos não falam de acordo com a palavra de Deus, rejeite-os. Isso é Ellen White falando. Vamos lá. Próximo slide ou acabou? Acabou. Então, pessoal, volta. Espero que a resposta seja suficiente. Se tiver, pode escrever aqui embaixo. Bom, pessoal, então assim, o tempo foi um pouco extenso, né? Mas foram respondidas as duas perguntas que nós julgamos bastante necessárias, aí, que deve ter sido também dúvida de várias outras pessoas. Agora sim, dando andamento aqui na linha, né, da lição, que tem como título novamente, né, Anunciando a Glória da Cruz. No domingo, o assunto traz o título da própria mão de Paulo. E a entrelinha que a gente gostaria de explorar aqui é discutir um pouco sobre as diversas maneiras, naquele tempo, em como que as coisas eram escritas. Porque hoje, praticamente, está se lutando aí bastante para que a maioria da população seja alfabetizada, seja capaz de escrever, transcrever textos.
Mas e naqueles dias lá, Ricardo, como que era assim? Havia todo esse conhecimento sobre as letras e as porque a gente vê aqui, né, domingo, de próprio punho, a gente já tem essa realidade que a gente pensa que é papelzinho aqui, de caneta esferográfica gosta daqui, pensa que é facinho, todo mundo tinha acesso a escrito, o apóstolo Paulo era instruído, com certeza sabia escrever, mas o ponto não é esse, é que o normal naquela época não é o normal hoje em dia. O normal hoje em dia é você escrever de próprio punho, mas naquela época a regra, o normal, era se utilizar de um escriba. E daí fica aquela dúvida, de 4 formas diferentes, né? A primeira forma era utilizada mais pelos pobres, né? Escreviam de próprio punho quando iam escrever uma carta, e quando eram instruídos, né? Mas o comum era se utilizar de um escriba, e daí 3 maneiras diferentes. Primeira maneira, ele ditava palavra por palavra e o escriba ia lá e escrevia palavra por palavra. Só que a forma qual escrevia era muito lenta. Vocês imaginem, papiro, não era caneta esferográfica, era tinta, né? Era tinta e tipo um caniço ou uma pena, né? Um caniço, uma pena, uma coisa pontuda aí para você pegar aquilo e você desenhar ali no pergaminho ali, era muito lento. Para alguém que se dispôs a evangelizar, alguns dizem que é o seguinte, que é muito pouco provável que ele tenha dito palavra por palavra. Mas essa é a primeira hipótese. Um detalhe arqueológico interessante é que às vezes se usava uma tabuleta de argila e aí o escriba ele escrevia na tabuleta de argila rapidinho e depois ele repassava para o papiro ou pergaminho. Porque dominava a técnica. Porque daí levava tempo, né? É cada tinta e tudo. E ele tinha um domínio dessa técnica. Daí a segunda maneira era a seguinte, a primeira maneira é palavra por palavra. A segunda maneira é dizer a temática. Olha, eu quero escrever uma carta dizendo isso para aquele pessoal daquela região. Eu escrevia lá e escrevia pegava a ideia geral e fazia a redação. E fazia a redação em cima daquela ideia geral que foi apresentada. Essa é a segunda. E a terceira, que era comum também, era dizer o endereço, para quem você vai mandar, e falar, se precisar, mande uma carta em meu nome. Né? Alguns acreditam que o apóstolo Paulo teria escrito o livro de Hebreus dessa forma. Né? Outros acreditam que ele nem leu o livro de Hebreus, nem escreveu o livro de Hebreus. Eu pessoalmente tenho essa convicção de que ele escreveu, de que forma, não sei. Mas o fato importante é que da própria mão de Paulo. Esse da própria mão era um trabalho moroso. Então, se por um acaso ele faz essa ênfase, dizendo, vocês sabem o quanto é difícil, o quanto é penoso, o quanto é dispendioso de tempo, mas eu estou aqui com a minha própria mão escrevendo. Então, hoje em dia, talvez a gente não tenha essa noção do quão importante é essa mensagem, como ele via como importante essa mensagem do versículo 11, né? Capítulo 6, verso 11 até o final. Até o final, para ele escrever de próprio punho. E algumas Bíblias, né? A sua Bíblia, inclusive, traz um destaque quando o texto é escrito de próprio punho do autor. Isso, ele está num formato diferente. Do 11 ao 18, ele está numa letrinha diferenciada. Dizendo isso. Bom, dando andamento aí, que o nosso tempo hoje está escasso, é a última lição, temos bastante assunto ainda para explorar aqui. Buscando a glória na carne. E aí, primeiramente, nós vamos trazer aqui, né, o uso da palavra prosopon, né, que o autor já traz na linha da lição de segunda-feira, né, mas a gente queria explorar aqui umas outras aplicações possíveis, né, sobre essa palavra e o significado que ela traz para nós, né, nos dias de hoje. Nós vamos ter aqui mais slides, então vocês podem acompanhar aqui nos slides. Vamos lá? Então vamos lá. Tudo gira em torno dessa passagem aqui. A gente pegou Gálatas 6,12, Almeida Corrigido Fiel, Bíblia da nossa preferência. Todos os que querem mostrar boa aparência, é a expressão grega para essa palavra aqui, boa aparência, na carne, esses vos obrigam a circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos lá, próximo slide. Coloquei um interlinearzinho aqui. Tantos quantos desejam ter aparência justa dentro da carne, estes obrigar vocês para ser circuncidados, só isso para a cruz de Cristo Jesus, não, eles podem ser perseguidos. Deu um tiltzinho aqui, tá. Essa expressão aqui a gente tem, em 2 Coríntios 4:6, a mesma expressão. Pois Deus que diz,
Das trevas brilharás a luz, e quem brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui é a mesma palavra. A mesma palavra utilizada aqui em Gálatas, é utilizada aqui para se referir a Cristo. E tem uma questão interessante aqui, que é a questão que essa expressão, numa discussão do século III, século IV com relação à Trindade, essa expressão aqui ela foi utilizada para explicar a doutrina da Trindade. Por quê? Essa prosopon aqui, ela vem do teatro grego, é um termo que vem do teatro grego, é aquela máscara que era utilizada no teatro grego. Só que a máscara no teatro grego não é a mesma coisa que é pra gente. A gente pensa no sentido de duas caras, né? A pessoa que se disfarça, que se esconde. Não é bem assim. Ela servia tanto para mostrar uma aparência exterior, como para servir de microfone, porque ela amplificava o som. Então tem esses dois sentidos aqui dessa expressão aqui prosopon. E tem aquela expressão que é atribuída a Lutero, né? Que o ser humano, para se esconder, ele se utiliza de máscaras. E Deus, para se apresentar, ele se utiliza de máscara, se utilizaria desse prosopon aqui, né? Mas vamos lá, aqui ó. O original, face ou máscara, é a automanifestação do indivíduo, é como o indivíduo se apresenta. Como ele se apresenta, ele tem uma natureza, né? A expressão dele é hipostasis, né? Ele tem uma natureza, mas a apresentação individual dele se utiliza essa prosopon. Foram utilizadas como sinônimos, causou uma confusão com relação à Trindade século III, século IV, século V, e até hoje está essa confusão por causa disso. Bom, continuando ainda no assunto de segunda-feira, buscando a glória na carne, né? Lá em Gálatas 6, 12 e verso 13, especificamente o verso 13, né, Alexandre? Fala assim: pois nem mesmo aquele que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Por que Paulo fala assim, se gloriar na vossa carne, ou seja, um se gloriar na carne do outro? É interessante se a gente pensar isso no sentido do legalismo, né? Essas pessoas aqui são os judaizantes e estavam cobrando que os gálatas praticassem o ritual da circuncisão para serem salvos. Só que aqui a glória, ela não está na carne própria deles, mas na carne daquele a qual eles convenceram. Ou seja, eu convenço você que é necessária a circuncisão. E nesse processo eu me glorio na sua carne. Ou seja, qual que é o sentido que eu entendo desse verso? O problema está aí na própria intencionalidade desse convencimento. Os judaizantes não estavam preocupados em convencer os gálatas para a salvação dos gálatas. Eles estavam preocupados em convencer os gálatas para conseguir adeptos. Eles estavam preocupados em convencer os gálatas para exercer poder, para exercer influência política, para exercer importância, para dizer, olha só, quantos eu convenci. Olha o tamanho da minha bancada. Olha o tamanho da minha bancada, olha como eles me seguem. Isso não é uma intencionalidade de amor. Quantos não tem por aí pregado obras para salvação? Obras das mais diversas formas, e aqui por obras eu não falo só da guarda da lei. Tem gente aí que prega obras para prosperidade. A gente estava falando antes de um problema no neopentecostalismo hoje, que prega obras para milagre, que prega obras para expulsão de demônios, que prega obras para prosperidade. Tem gente que prega obras para a saúde, tem gente que prega obras como se isso fosse o fundamental para a salvação. E isso tem um problema. Se a gente vai na raiz desse discurso, muitas vezes a intencionalidade não está numa preocupação amorosa com o meu irmão ou com o bem-estar do meu irmão, mas está em conseguir adepto para a minha bancada, que nem o Lúcio falou, está em conseguir seguidor, está em conseguir status. Mais forte. A preocupação aqui, e o Paulo, ele é preciso quando ele denuncia isso. A preocupação dos judaizantes não estava na salvação dos gálatas. A preocupação dos judaizantes estava em se gloriar no processo de convencer o outro. Só para aumentar a influência. Uma vez que os judaizantes eram judeus. Sim. Não, vocês têm que se tornar judeus antes de ser salvos. E aí a gente vai no meio evangélico hoje, no meio da pentecostal, e tem um monte de pastor que prega curas, que prega milagres, que prega prosperidade, mas no sermão não tem espaço para o Cristo. No sermão tem só espaço para ele. Veja como eu sou poderoso, porque eu vou te ungir, eu vou te abençoar, eu vou interceder por você. E a gente também tem que ter um cuidado, nós, os adventistas, né, de não colocar, não, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Ou tem que muito comer similar, certa coisa para ser salvo. Se você comer
carne de porco, você não vai ser salvo. Ou ser vegetariano mesmo, né? Se você for vegetariano, você será salvo. E o problema está em falar isso sem estar preocupado com o bem-estar do outro, né? Eu estou falando isso só para te convencer para minha igreja, só para te mostrar que eu tenho razão. E não para livrá-la de certas doenças que é cientificamente provadas. Só que o sábado não salva, vegetarianismo não salva. O que salva é Cristo. É Cristo. E aí, continuando, né? Paulo vem, né, no verso 14, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como é importante, né? A gente liga a TV hoje e vê tantas coisas nessas madrugadas aí, que é onde assim, a cruz de Cristo está muito longe, né, das homilias aí, dos sermões. Sim. Mas o que a gente quer explorar aqui nas entrelinhas desse verso é sobre esse gloriar-me, né, Ricardo? Que esse gloriar-me aqui tem tanta faceta, né, humana, a divina, escatológica, então nós queremos só trazer aqui uma aplicação desse verbo, gloriar. Isso no hebraico a gente tem o kavod, né, que é pesar ou ser pesado, a raiz, vamos dizer assim, o significado é isso, mas é empregado para glória, isso no Velho Testamento, né? Esse sentido da gloriar-se na cruz, né? Na cruz a gente pode trazer essa coordenada que Cristo de fato foi pesado, né? Ele cumpriu aquela condição para ser salvo com base na lei. Quem cumpriu foi ele, não foram os judeus. No sentido de juízo, inclusive. Isso. Ele não tinha ninguém para morrer pelos seus pecados, ele que morreu pelos nossos pecados. Então ele cumpriu a lei plenamente. Então aquela condição, aquela faceta da aliança ele cumpre na cruz. Ele é pesado literalmente, e ele foi pesado e ele foi tido como justo. Entretanto ocorre aquela substituição. A justiça que deveria ter sido dada a ele, né, a vida eterna que deveria ter sido dada a ele, é dada a nós. Isso é a justificação pela fé, se nós estivermos conectados com ele, né? Então, e o segundo sentido é o Shekinah, né, que é a glória do Senhor manifestada. A glória do Senhor foi manifestada onde? A glória do Senhor foi manifestada na cruz. Na cruz é que nós vimos o Yahuwah que salva. E a gente tem a palavra grega, né, a palavra grega doxa, é utilizada 177 vezes na Septuaginta, e nessas 177 vezes sempre ela é empregada no sentido de glória, das 280 vezes que ela é empregada, em sentidos diferentes, né? Agora, a gente tem assim, no Velho Testamento, ela geralmente é empregada no sentido de glória humana, glória escatológica ou profética, né? Escatologia e profecia é a mesma coisa, e glória de Deus. Agora no Novo não, no Novo é única e exclusivamente utilizada para a glória de Cristo na cruz. A gente tem essa diferença do Velho para o Novo Testamento. É interessante, porque trazendo essa tradução sua, né? Verso 14, mais longe de esteja em mim pesar-me em mim mesmo, né? Senão na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E aponta para a salvação pela graça, né? Ou seja, longe de mim justificar-me em mim mesmo. Pelos méritos, pelos meus méritos. E a gente vê que a expressão hebraica, a raiz kavod é pesar. É pesar. E é empregado também como glória, isso no Velho Testamento. Paulo escreve em grego, mas pensa em hebraico. Exato. Eu acho incrível, assim, o estudo linguístico da palavra de Deus é muito rico. Espero que vocês estejam gostando também. Dando andamento aqui agora na quarta-feira, aí sim, uma nova criatura. A linha da lição, né, traz bastante informações sobre essa questão, explora sobre uma nova criatura. Uma vez que você entra em contato com o Evangelho, você torna-se uma nova criatura, seus pensamentos são novos e tudo, suas obras começam a ser novas. Mas a gente queria só trazer aqui, né, um estudo linguístico, porque o autor não deixa muito claro, né, não explorou esse ponto, mas em Efésio é utilizado o termo de nova criatura, mas utilizado o kainos. Kainos antropos. Isso. E em Colossenses é utilizado neos o neos antropos. E em Gálatas, Ricardo? É o koine kitsis. Aí que tá, tem diferença. Eu separei um slidezinho assim, porque o autor, ele trabalha a criatura, né? Que é o kitsis, mas não trabalha o novo. E a gente não sabe e fica aquela dúvida. Tá, o novo aqui, nova criatura em Gálatas. É o kainos ou o neos? É o kainos ou é o neos? O kainos é aquele novo no sentido de renovado, e o neos é aquele novo original, inédito mesmo, né? Daí a gente trouxe os videozinhos aqui pra gente explicar melhor isso. Vamos lá então para os slides. Vamos lá, Efésios capítulo 2, daí versículo 15 e 16. Versículo 15.
Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Aqui Carlos Antropo, fazendo paz. Aqui na minha versão, ela tá meio interessante aqui, ó. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade. Então nessa Bíblia aqui por equivalência dinâmica, a análise que foi feita é que esse kainos antropos aqui é um sentido de uma nova humanidade. É o homem enquanto gênero, não é o homem enquanto indivíduo, é o gênero humano. E esse kainos aqui a gente já falou que é um kainos, não é um novo inédito, é uma humanidade renovada, né? Aí o 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Agora Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Aqui fala velho homem. Palaion antropon, com os seus feitos. E vos vestistes de novo. É óbvio que aqui é o neo-antropos, né? O neo-antropon. Que se renova para conhecimento. Né? Para o conhecimento, essa expressão aqui, anakai nomenon, ela também traz uma alusão a esse neon aqui, é um conhecimento inédito também. Segundo a imagem daquele que o criou. Aqui, nesse sentido aqui, é um ser humano novo, realmente um ser humano inédito. A gente pode pensar assim, mas espera um pouquinho, então Adão, eu não vou ficar igual Adão era antes do pecado? Não, a humanidade vai ser diferente do que Adão era antes do pecado, porque Adão, nós vamos guardar essa lembrança do que é ter o conhecimento do bem e do mal, do que é ter uma natureza pecaminosa. Adão não tinha esse conhecimento. Então vamos voltar aqui, terminamos as duas análises. Bom, nós chegamos então à quinta-feira, e na quinta-feira, né, o autor traz sobre as considerações finais. Nós estamos no 14º estudo, na 14ª lição, e estamos encerrando esse trimestre. Então, o que nós queremos agora apresentar para vocês é um apanhado geral, né, do que nós estudamos durante esse trimestre, algumas considerações, e vamos começar pelo como Paulo, né, chegou na Galácia, como que o que influenciou a escrita dele também desse livro. Isso, a gente tem que fazer um paralelo entre Gálatas e Atos, né? Então a gente vamos começar ali por Antioquia da Síria, tudo gira em torno da primeira viagem de Paulo. Então ele sai de Antioquia da Síria junto com Barnabé e junto com João Marcos. Ele sai, é o QG deles, Antioquia da Síria, ele vai para a ilha de Chipre, na cidade de Páfos, onde lá ele converte um governador, tinha um feiticeiro tentando corromper, né, atrapalhar essa conversão, e o Paulo ele lança uma espécie de uma maldição e esse feiticeiro fica cego, e daí ele sai de Chipre e vai para Perge. Lá provavelmente ele tenha pego malária, então aí já uma enfermidade que aconteceu sobre ele. E provavelmente, isso não está no texto, alguns teólogos acreditam, João Marcos volta para Jerusalém porque talvez tenha pego malária também. E esse evento, né, deixou marcas, vamos dizer assim, em Paulo, que ele ficou magoado com João Marcos por muito tempo. Ele vai para Antioquia da Psídia, daí prega lá, é bem recebido, depois tem perseguição, ele sai, vai para Icônio, depois de Icônio ele vai para Listra, é apedrejado em Listra. Aqui na lição fala de marcas, provavelmente essas marcas são do apedrejamento, são do apedrejamento em Listra. E sempre perseguido. Depois de Listra ele vai para Derbe, e depois ele volta, prega em Derbe, depois ele volta para Listra, depois ele volta para Icônio, depois ele volta para Antioquia da Psídia. Todos aqueles lugares onde ele for perseguido, ele volta pregando de novo. E depois ele volta para Perge, e depois ele não passa pela ilha de Chipre, ele volta direto para a Antioquia da Síria. Nós apresentamos, inclusive, nas lições que trataram desse assunto, um mapinha, né? A linha do tempo. E agora dando vamos dizer assim, uma recatada aqui no assunto do capítulo 1, né, de Gálatas. Eu acho interessante a gente pensar a estrutura do livro de Gálatas, porque no livro de Gálatas o Paulo é duro. Se a gente for comparar as considerações finais, por exemplo, do livro de Gálatas com as outras considerações finais das outras cartas de Paulo, nas considerações finais do livro de Gálatas, o ambiente é um ambiente tenso. Paulo é direto, Paulo profere poucas bênçãos, Paulo não faz saudações individuais.
E na abertura também. Na abertura do livro de Gálatas, Paulo é duro, é incisivo. Então a gente percebe que todo o livro de Gálatas é permeado por uma tensão, por uma preocupação. E essa preocupação ela está justamente no aspecto da justificação pela fé ou justificação pelas obras. A importância da circuncisão nesse contexto aí. Seguimos a prática judaica da circuncisão, não seguimos ela. A circuncisão salva, a circuncisão não salva. Esse me parece que é o ponto central do livro de Gálatas e a preocupação grande de Paulo, porque uma compreensão errada do processo de justificação significa ou pode significar cair da graça, não ter acesso ao perdão de Cristo. Um pouco do fermento levera toda a massa. Né? Se a gente segue a estrutura dos capítulos, então, é interessante, no capítulo 1, o Paulo já começa com crítica aos Gálatas, né? E na sequência, o Paulo tem todo um trabalho de justificação do seu ministério, que começa na segunda metade do capítulo 1, passa pelo capítulo 2 inteiro. Então o Paulo ele explica muito do processo de conversão dele, então é um momento de um pouco de um testemunho pessoal. A gente tem lá no capítulo 2 a repreensão de Paulo contra Pedro, né? Isso. Quando Paulo repreende Pedro por agir na frente dos judeus de um jeito, com os gentios de outro, então isso demonstra um certo vacilo de Pedro em relação ao posicionamento dele. Paulo se posiciona claramente ali no capítulo 2 como o apóstolo dos gentios, ele fala que esse era o ministério dele, e a gente já consegue ver a relação de Paulo com Tiago, que Paulo, mesmo pregando para os gentios, não desqualificava a liderança dos cristãos judeus em Jerusalém, né? Principalmente na figura da pessoa de Tiago. Mantinha a unidade, né? Mantinha a unidade. Isso tudo só um paralelo, no capítulo 2. Só um paralelo aproveitando Pedro, com a lição. Aqui na segunda-feira, né, a gente fala buscando a glória na carne e buscando a glória na cruz. Eu quero fazer um paralelo com essa glória na carne com relação à máscara. Né? Veja bem, aqui tinha os judaizantes que se apresentavam, assim como Pedro se apresentava, com uma máscara de dissimulação. Como Pedro, por algum tempo, se apresentou antes de se arrepender. Na frente dos judeus que vinham de Jerusalém era de um jeito e na frente dos gentios era de outro, quando eles não estavam era de outro. Agora, nós precisamos nos apropriar de uma máscara não no sentido de simulação, mas essa máscara, o sentido grego é o seguinte de imagem. Então, sermos a imagem e semelhança tomar o caráter de Deus, tomar o caráter de Cristo, é se apropriar dessa máscara que é a persona, que é a personalidade do Messias. A máscara do teatro grego, ela não é uma máscara apenas no sentido de aparência, mas ela é uma máscara no sentido de personagem. Sim. Isso envolve o caráter da personagem, né? E não só o personagem no sentido de aparentar, mas no sentido de intensidade daquilo daquilo do seu ser. Como você intensifica o seu ser, porque ela servia como um microfone. Seguimos o capítulo 3? Seguimos. O capítulo 3, o Paulo faz um apelo, no começo um apelo pessoal aos Gálatas, né? Que experiência é essa? Que loucura é essa? Que agora vocês tendo se convertido na graça, sendo justificados na graça, agora querem se aperfeiçoar depois. Quem os enfeitiçou? No corpo. Quem os enfeitiçou? E Paulo sempre muito duro, né? E aí começa com uma perspectiva mais, vamos dizer assim, mais teológica, ali a partir do versículo 6, quando Paulo vai trazer a experiência de Abraão. Ele vai apresentar a lei como aio, a lei como uma tutela que nos leva a Cristo. Ele vai falar que a lei ela não invalida a promessa. A gente viu aqui num sentido de lei ampliado, né? A lei enquanto norma de conduta moral e a lei enquanto instrumento de salvação. Vimos que são perspectivas diferentes. Depois, no capítulo 4, Paulo segue com uma discussão teológica. Ele vai falar de como a gente tinha uma perspectiva de uma antiga aliança, de como os rituais cerimoniais judaicos eles estavam superados, eles não faziam mais sentido, e ele desemboca, para mim, num dos momentos mais interessantes do livro, quando ele vai fazer a alegoria das duas alianças, né? O filho da serva, o filho da escrava e o filho da livre. Como sendo duas perspectivas em relação à salvação, duas perspectivas em relação à vida. E eu acho muito interessante aqui, em especial, o aspecto dele pegar os judeus, que se consideravam filhos de Abraão,
filhos da livre, e apresentar os judaizantes não como filhos da livre, mas como filhos da escrava. Então o Paulo ele subverte o pensamento judaico de um modo que provoca muitos judaizantes. Os judaizantes são ismaelitas. Então os judaizantes se tornam agora os descendentes da escrava, Ismael. E os gentios que aceitaram Cristo, eles são descendentes da livre. Isso aqui deixa claro que Paulo está preocupado com um Israel que é espiritual, que não é mais o Israel da carne. Isso, e ele trabalha a circuncisão ali, dizendo que... Porque, veja bem, o símbolo da circuncisão é um símbolo de um coração circuncidado, um coração devotado a Cristo. É só um símbolo, é só um sinal externo. E ele fala o quê? Que aqueles que são os judaizantes, na verdade, eles só têm o prepúcio cortado, mas o coração é incircunciso. E eles sabiam que no Velho Testamento aquilo era apenas um símbolo de um coração devotado, devotado a Deus. Uma questão interessante aqui da Velha Aliança. Nós entendemos que a Velha Aliança é lei cerimonial, né, o matar o cordeirinho, o Yom Kippur e tudo mais, é a Velha Aliança. E lei moral também. Lei moral também. Em que sentido? Quando a gente lê 2 Coríntios 2, lá fala assim que a interpretação desse texto é o seguinte, de que na Velha Aliança nós temos a lei moral dada em pedra e em letras, e na Nova ela vem para o coração. Então essa Velha Aliança, nessa Velha Aliança também está a lei moral. Mas isso significa que nós não obedecemos a lei moral? Obedecemos. Os princípios são os mesmos. São os mesmos. Agora acontece que ela não está mais, ela não é só em pedra, ela é no nosso coração. Então a gente faz esse paralelo, Velha Aliança, Nova Aliança, só que os princípios são idênticos. De forma muito mais plena, eu diria, né? Porque a capacidade para nos harmonizarmos com a lei, ela não vem de nós, mas ela vem de Cristo. No momento em que eu aceito Cristo, gradualmente o meu caráter começa a entrar em harmonia com a lei. Aí aqui por lei a gente fala de lei moral para muito além de decálogo. E o Paulo ele deixa clara essa ideia de uma lei moral para além do decálogo, no capítulo 5. Quando no capítulo 5 ele fala de forma muito dura no capítulo 5, na primeira parte. Você vai decair da graça se você escolher a salvação pelas obras. Você tem que escolher ou a lei ou Cristo. Você não consegue os dois. Você vai salvar pela lei ou pela graça. Defina. Se você quiser ser justificado pelas obras, será, mas a consequência é a morte. É a morte, você vai cair da graça. Porque a forma de você pagar pelo seu pecado é pela morte. E aí você não tem esperança de ressurreição. A gente explicou também nos vídeos anteriores o seguinte, existe uma faceta da aliança baseada na obediência. E essa faceta é condicional. Só que quem cumpriu essa faceta? O Messias. Então a condição, ele cumpriu plenamente a lei. Essa faceta condicional que cumpriu ele. Essa faceta está em Levíticos e Deuteronômio. Falamos nos vídeos anteriores. Seguindo ali, a partir do verso 13, verso 16... eu sinto aqui com uma perspectiva muito mais relacional. Então, Paulo ele tem primeiro toda uma preocupação em preparar o contexto teológico. Antes de apresentar esse contexto teológico no capítulo 4, no capítulo 3, ele se apresenta enquanto interlocutor, então ele faz um resgate da perspectiva dele, quem eu sou, de onde eu vim, de onde eu estou falando. Depois ele tem um apanhado teológico, e agora aqui, a partir do capítulo 5, versículo 3 em diante aí, ele tem uma preocupação que é como você vai viver agora? Como você vai praticar essas coisas que eu estou falando? O livro de Gálatas ele não é apenas teórico, ele tem uma preocupação prática aqui. Então, significa que se eu estou liberto da condenação da lei em Cristo, se eu estou liberto da condenação da lei, eu posso viver uma vida absoluta, eu posso fazer tudo aquilo que a minha paixão bem entender? E o Paulo deixa claro aqui que não, que existe um limitante moral. E esse limitante moral, muito mais do que uma checklist de coisas que eu não vou fazer, que uma lista de nãos, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, ele é num aspecto propositivo do amor. Então, na medida em que eu amo a Cristo, na medida em que eu amo a Deus, eu estendo esse amor para o meu próximo, para o meu semelhante. E eu cumpro a vontade do Pai na minha carne também. Como que eu faço isso? Morrendo para que Cristo viva em mim. Então eu obedeço a lei em Cristo. E aí vem a recompensa, que é um aperfeiçoamento de caráter. E aí é o aspecto do fruto, né? O fruto que teria, né, que em hebraico também é a última palavra utilizada para a recompensa. A recompensa do Espírito é um caráter renovado, é um novo eu. Então veja bem, você vai viver, ele faz uma alegoria do caminhar. E ele fala que essa justificação pelas obras, e aquilo que o judaizante está falando, deturpa o caráter e desarmoniza a igreja.
É o relacionamento meu com o meu irmão. É a maior preocupação do apóstolo Paulo quando ele fala dos frutos da carne. E essa visão legalista atrapalha a nossa relação enquanto igreja. O caráter não é transformado. O caráter é falso. Fica se mordendo, né? Ele fala. Além de ficar vocês ficam se devorando, né? Se mordendo uns aos outros. E se isso fosse suficiente para a salvação, não cortasse o prepúcio, cortasse tudo, desmembra tudo, a genitália inteira. Eu acho interessante aqui, porque o Paulo ele subverte muito da nossa visão evangélica também. Por quê? A gente está olhando para a Bíblia e às vezes a gente vai olhar para o livro de Gálatas assim, o que fazer para ser salvo, né? E por ser salvo a gente tem uma compreensão, herdar a vida eterna. Parece o fariseu chegando para Jesus e falando, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus já corta isso pelo talo, né? E parece que essa recompensa do Espírito é uma vida sem perseguição. É uma vida sem perseguição e mais, é a imortalidade no céu. A primeira recompensa de que Paulo fala aqui, antes de entrar no céu, antes de entrar no paraíso, antes da vida eterna, é ter um caráter transformado. É acabar com aquela ideia de um coração dividido. É você conseguir olhar para o espelho e ver assim, cara, você foi justificado por Cristo. Você não sente mais angústia do pecado. Você vive livre da escravidão do pecado. Agora você pode viver em liberdade. Você pode viver feliz, você pode amar o seu irmão, você não vai ficar mordendo, você não vai ficar acusando. Então, a primeira recompensa não é entrar no céu. Isso é consequência também, mas a primeira recompensa é você mudar esse seu caráter podre e ter um caráter imbuído na justiça de Cristo. Essa é a recompensa maior, é ser nova criatura. Amém. E o último capítulo, né, que nós vimos o levar a carga um do outro, o fardo do outro, nós vimos na lição anterior. E aí a metade do capítulo 6 que nós vimos durante toda essa lição. Livro rico, né? Pessoal, realmente foi um estudo para mim mesmo, né? Como cristão, foi um estudo bastante edificador e nos traz essa reflexão, né? Que tipo de cristãos nós estamos sendo? E quais são as nossas tendências, né? Porque o Paulo apresenta, né, as lutas, tendências nossas aqui cristãs. Quais são as nossas tendências? Qual é a do Ricardo? Qual que é a sua? Qual que é a do Alexandre? Fica a reflexão. E vamos estudar tudo de novo agora em Romanos. Nos vemos em Romanos. Na próxima lição, então, nós vamos iniciar uma nova série de estudos, né, sobre o livro de Romanos. Espero que vocês curtam também essa série, né, que você compartilhe, né, os assuntos que nós estamos aqui colocando diante de você, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, Twitter e tudo mais. Dê um joinha se você ainda não deu um joinha no vídeo para ajudar a promover e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta. A gente lê, nem sempre responde, mas lê. Mas lemos todos os comentários. E fica um abraço, pessoal, e a nossa gratidão por nós podermos encerrarmos com vocês mais uma série de estudos. Um abração, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.